Olá! Estes últimos dias trouxeram a sociedade brasileira para a sala de aula dos fatos. É bom que isso tenha acontecido e que tenhamos aprendido com o que aconteceu. É preciso extrair do que ocorreu ensinamentos positivos para o futuro. Deixemos de lado os piquetes que obrigaram grevistas e não grevistas, apoiadores e não apoiadores, contanto que dirigindo um caminhão, a parar à beira da estrada. Deixemos isso de lado. Deixemos de lado o próprio sequestro da sociedade brasileira durante estes dias. Deixemos de lado, inclusive, as infiltrações políticas que aconteceram no movimento. Fiquemos com aquilo que de positivo efetivamente aconteceu, que foi a tomada de consciência da nação em relação à violenta, pesada, insuportável e intolerável carga tributária que afeta de modo danoso a qualidade de vida da sociedade brasileira. É preciso baixar impostos. Em vista disso, um grupo de pessoas se reuniu esta semana em Porto Alegre, pessoas de diferentes origens, de diferentes formações, pensando formas de aproveitar estas bandeiras, algumas bandeiras que foram levantadas durante estes dias, para capturar esta energia de modo positivo e transformar isso em postulação política para as eleições que se avizinham. Independentemente de partidos, independentemente de ideologias, é preciso baixar, por exemplo, os impostos brasileiros. Então pensamos em 5 medidas contra os inimigos do Brasil. Em alguns casos, pessoas, em outros, fatos, modelos e instituições. Inimigos do Brasil. Inimigo do Brasil, número 1, apontado por nós, é a corrupção. Combater a corrupção, não votar em corruptos. Mas não basta não votar em corruptos. Não votar nos coniventes com a corrupção. Naqueles que em certas bancadas sabiam do que estava acontecendo, se pudermos identificar, não votemos nestes que, sabendo do que estava acontecendo, nada fizeram. E não votar numa grande, numerosa maioria de omissos que, ao longo desses 4 anos, poderiam ter se empenhado para fazer as reformas de que o Brasil carece. E não fizeram. Deixar de lado os incompetentes, os omissos, os coniventes e, principalmente, os corruptos, que serão facilmente identificados durante esta campanha eleitoral. Não se diga que esta eleição não vale, não adianta. Basta não votar em corruptos. Se nós achamos que a sociedade brasileira continuará votando em corruptos, bom, isto então é a realidade do nosso povo, da nossa gente, e o Brasil há de ser sempre assim. Eu espero que não, eu espero que a sociedade simplesmente não dê voto aos corruptos e procure votar em pessoas qualificadas. É isso que nós pretendemos ao pedir aos brasileiros encarecidamente que nas próximas eleições, daqui a 4 meses, não votem nos corruptos, nos coniventes e nos incompetentes. Vamos buscar gente melhor e certamente haverá nas listas partidárias aqueles por quem trabalhar e aqueles a quem dar nossos votos. Segunda demanda, redução da carga tributária. Carga tributária, dizem com razão que o tributo, o imposto, é aquilo que nós pagamos para viver numa sociedade civilizada. Uma outra forma que se pode acrescentar para essa definição é que é também o imposto, o preço que pagamos pelo custo do Estado, pelo gasto do Estado. Imposto é o gasto do Estado. É o preço do gasto do Estado. É o preço do gasto do Estado. É importante sabermos disso, porque o imposto só pode baixar se o gasto do Estado baixar. Não tem outro jeito. A própria greve dos caminhoneiros, a própria redução do custo do diesel, só pode se fazer mediante novos impostos, só pode ser concedido mediante novos impostos ou com retirada de recursos de outras destinações para onde estavam sendo previstas aporte de recursos para o gasto público. Em algum lugar esta conta vai estourar, essa conta necessariamente precisa ser paga. E não se diga, como muitas vezes se ouvi por aí, que basta cortar cargos do Congresso Nacional, diminuir os gastos dos gabinetes dos deputados. Tudo isso é muito bom, tudo isso será muito necessário para que os impostos baixem, mas se cortar, não salários dos CCs, verbas de gabinete, mas se simplesmente fecharmos o Congresso Nacional, se não houver um centavo
para o funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ainda assim faltarão 2 bilhões de reais para cobrir um valor equivalente à redução do PIS e do COFINS sobre o diesel. Faltariam 2 bilhões de reais, fechando a Câmara e o Senado, coisa de que não se cogita. Pelo menos os democratas não pensamos nisso. Redução da carga tributária só pode acontecer mediante redução do gasto público. Então, se queremos baixar em 10% a carga tributária brasileira, é preciso cortar, não tem outro jeito, cortar em 10% todo o gasto público no Brasil. Não tem outro jeito. E para isso, todo o processo constitucional, das mudanças constitucionais e legislativas, para que isto possa efetivamente acontecer. Vai doer. Vai doer muito. Mas o ganho será benéfico para praticamente todos. Claro, alguns serão prejudicados. Vai doer para alguns. Mas é a maneira de se conseguir fazer aquilo que o Brasil unanimemente pediu nestes últimos dias. Redução da carga tributária. Está insuportável para a sociedade brasileira, está prejudicando o nosso desenvolvimento, a carga que pagamos, pesada de tributos, porque o Estado mete a mão no nosso bolso, tira o nosso dinheiro que poderíamos estar usando para investimentos, para o consumo, para a demanda, gerando dinamismo nas atividades econômicas, na indústria e no comércio. Reduzindo, inclusive, o preço dos nossos produtos para exportação. A economia toda se beneficiará e um novo ciclo positivo de desenvolvimento que depende de que se reduza a carga tributária para que fiquemos melhores, menos infelizes, menos tolhidos das nossas potencialidades e possibilidades financeiras pelo governo, baixa a carga tributária, corta o gasto público proporcionalmente. Uma outra exigência que se impõe sobre nós é fim dos privilégios adquiridos. É incompatível com o sentimento moral da nação. Não é admissível. Penduricalhos, diárias poupudas, diárias para cobrir valores que ninguém consegue gastar a não ser que vá para os melhores hotéis do país ou do exterior. Jatinhos, mordomias, vida palaciana, requintes de luxo que certos escalões do Estado se concedem. Não é possível. É insignificante no valor, claro, mas não é concebível que o ministro do Supremo Tribunal Federal, para sentar-se no plenário, tenha alguém para lhe puxar a cadeira. E nós estamos pagando aquilo e estamos vendo aquilo acontecer. Isto não é moralmente aceitável. Se a cadeira é muito pesada, que o ministro não possa puxar, compra uma cadeira mais leve, mas não põe uma pessoa ali para fazer isso. Ninguém merece tanto rapapé, tanta cortesia, tanta solenidade. Podemos passar perfeitamente bem sem isso. Acabar com estas vantagens, com os jatinhos, com esta exuberância de gasto em coisas que podem ser facilmente suprimidas sem que ninguém passe mal por isso, mas que revoltam o ânimo nacional. Cria uma incompatibilidade de se pedir sacrifício a quem quer que seja, quando alguém não faz sacrifício algum, e pelo contrário, se beneficia mandando a conta para todos os demais. Uma outra exigência que a sociedade brasileira deveria fazer e aproveitar o processo eleitoral que vem aí para propor é um persistente e insistente combate à impunidade exigido das nossas cortes de justiça, do nosso poder judiciário, dos nossos tribunais, combater mais eficazmente a impunidade. E o agravamento da lei penal, cobrado isso do Congresso Nacional. Acabar com estas facilidades. Gente, hoje, percebi isso outro dia, fiquei sabendo disso outro dia lendo o jornal. Olha, o roubo de cargas já anda parelho com o tráfico de drogas no Brasil. Tão volumosas são as cargas roubadas, tão frequente e insistentemente ocorre isso nas rodovias brasileiras, e isso fazia parte das reclamações, das reivindicações dos caminhoneiros. Ora, essas cargas são compradas. Elas são muito roubadas porque são muito compradas. Tem gente comprando carga roubada, sabendo que está comprando carga roubada por um preço insignificante, porque nada custou.
Essas facções criminosas, elas têm hoje gerentes de roubo de carga nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas brasileiras, para promover os atos criminosos e, posteriormente, a comercialização dos produtos. O Brasil compra carga roubada. E não é na favela, porque se um caminhão desses tomba na beira da estrada, quem ainda não percebeu isso? Quem ainda não viu isso? Os motoristas dos seus automóveis que passam por ali vendo a carga caída ao chão, param no acostamento e vão lá roubar a carga do caminhão acidentado. Esta sociedade não pode conviver com a impunidade, com esta franquia geral, com a perda do senso moral. É preciso acabar com isso. E isto só se cobra ou por outra. Não se pode chegar a qualquer resultado positivo disso não tendo pelo menos a sanção penal aplicada rigorosamente. O não dá nada, dá nisso que temos. O não dá nada, dá nisso que temos. Na sala de aula, à beira da estrada. E, por fim, uma exigência natural da nossa dignidade e da realidade social e da insegurança com a qual vivemos, que é a restituição à sociedade brasileira do direito de portar arma. Eu até posso me dar a possibilidade de renunciar a esse direito. Mas eu não tenho o direito, e ninguém tem o direito de me suprimir o dever que tenho de defender a vida dos meus familiares. Em relação à minha vida eu posso abrir mão, mas não em relação ao meu dever, como chefe de família, de defender a vida dos meus familiares. E nesta sociedade onde o criminoso anda armado, é preciso que a pessoa de bem queira se defender e que tenha direito a portar arma. Também isso. Vejam, são 5 medidas contra os inimigos do Brasil. Vamos usar estas e outras que você tenha como critério de voto para as próximas eleições, para chegarmos a um Brasil melhor ali na frente. Esse trabalho é lento, mas eu acredito que ele só pode acontecer na democracia, dentro do jogo institucional. Instituições que, por sinal, também precisam ser reformadas. Mas isto é uma outra conversa. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina e eu quero o meu país de volta.